E se a voz humana, o nosso principal jeito de se expressar, não tivesse sido feita para cantar ou mesmo para falar? Parece estranho, né? Mas é essa a ideia central que a gente vai explorar hoje. O título já entrega o jogo. A voz, um instrumento por acidente. Então vamos lá, porque alguns mitos estão prestes a cair por terra. A pergunta que guia nossa análise é bem provocadora. Por que a voz humana não foi feita para cantar? É algo que vai contra o que a gente pensa, né? Afinal, existem cantores incríveis por aí. Mas, acredite, a biologia por trás da nossa voz conta uma história bem diferente e surpreendente. E essa história começa, claro, lá na origem. Nesta primeira parte, a gente vai desvendar qual era o propósito original do nosso aparelho vocal. E já adianto, não tinha nada a ver com música ou com comunicação como a gente conhece. Olha só, este slide mostra perfeitamente a dupla função da laringe. De um lado, a função primária dela era a pura sobrevivência, basicamente um escudo para proteger os pulmões e controlar a respiração. Já do outro lado, a produção de som. Isso foi uma função secundária, uma espécie de reaproveitamento criativo que veio muito, mas muito tempo depois. O nome técnico para isso é estrutura emprestada. É isso mesmo. O nosso principal órgão da voz não foi projetado para a gente cantar ou falar. Ele foi, na verdade, emprestado de outras funções vitais. E o que isso quer dizer? Que ele não é um sistema otimizado para isso. O que já começa a explicar por que a voz é tão frágil. Só que essa adaptação, essa evolução toda não veio de graça, não. Teve um custo biológico bem alto que a gente pagou para ter essa capacidade de falar e cantar. O ponto central é este aqui. Para a gente conseguir produzir uma gama maior de sons, a nossa laringe desceu no pescoço, se comparada com a de outros primatas. Essa mudança foi a chave para a fala articulada, mas ela abriu a porta para um problema novo e bem perigoso. E aqui está o tal custo. A posição mais baixa da laringe criou um cruzamento perigoso entre o caminho do ar e o caminho da comida. O resultado? Um risco de engasgo muito, mas muito maior do que em outros primatas. Foi literalmente um sacrifício de segurança em troca de comunicação. E a complexidade não para por aí, não. Para produzir som, são necessários 4 sistemas biológicos diferentes trabalhando em sincronia perfeita, como se fosse uma orquestra. Qualquer falha na coordenação de um deles já deixa o sistema todo bem vulnerável à fadiga e a todo tipo de problema. E os dados mostram as consequências disso no mundo real. Dá uma olhada. Até 60% dos professores, que são profissionais da voz, relatam problemas vocais durante a carreira. Isso é o dobro da população geral. Fica bem claro que nosso aparelho vocal não foi projetado para um uso tão intenso assim. Ok, então o problema está estabelecido. Nosso instrumento é biologicamente imperfeito. A pergunta então é, como é possível chegar à maestria? É aqui que a história fica inspiradora, sabe? A gente sai das limitações da biologia e entra na engenhosidade humana. Essa citação resume perfeitamente a ideia. A excelência vocal não vem de um design perfeito, mas sim da nossa capacidade de pegar um sistema falho e, com cultura e aprendizado, transformar ele numa ferramenta poderosíssima para a arte e para a conexão. Então, o ponto crucial é este. Ser um grande cantor ou comunicador não é um dom biológico, algo que nasce com a pessoa. Não, é uma habilidade que se aprende. É o resultado de muito treino, técnica e prática, superando as limitações do nosso hardware natural. E se a maestria vem do treino, então a gente precisa de um guia, certo? Essa próxima sessão é como se fosse um manual do usuário da nossa voz, apresentando os 5 pilares essenciais para a gente cuidar bem desse instrumento tão delicado. E aqui estão eles, os 5 pilares da saúde vocal. É importante pensar neles não como itens separados, mas como um sistema integrado. Cada um apoia o outro para manter a voz funcionando bem, saudável e forte. Os 2 primeiros pilares têm a ver com o que a gente coloca no nosso corpo. Hidratação, principalmente com água, é fundamental para manter as pregas vocais lubrificadas. E uma dieta equilibrada, evitando alimentos que causam refluxo ou excesso de muco, protege a laringe de irritação. Simples assim. O terceiro pilar muitas vezes é o mais ignorado, o descanso. É durante o sono de qualidade que o nosso corpo consegue reparar os tecidos. Para a voz, isso significa a recuperação de microlesões que acontecem com o esforço do dia a dia. Sem descanso, não tem recuperação. E, finalmente, os pilares 4 e 5 são a parte ativa do processo. Treinamento e técnica significam tratar a voz como um sistema muscular que pode, sim, ser fortalecido e coordenado.
E isso envolve exercícios, respiração correta e postura alinhada para usar a voz de um jeito eficiente e seguro. Bom, agora que a gente já sabe como cuidar da voz, vamos para a parte final. Entender o que torna cada instrumento único. Conhecer as características da própria voz é o primeiro passo para conseguir dominá-la. O que faz uma voz ser tão reconhecível? A resposta é o timbre. Pensa nele como a impressão digital do som. Ele é formado pela nota principal, que a gente chama de frequência fundamental, e uma série de sons secundários, os harmônicos. É como se fossem as cores que um pintor mistura para criar um tom único. Essa imagem mostra direitinho como o timbre é formado. A anatomia de cada pessoa, o formato da garganta, da boca, das cavidades nasais, tudo isso funciona como um filtro único. E esse filtro natural amplifica alguns harmônicos e diminui outros, esculpindo a cor e a qualidade do som de cada um. E para organizar essa diversidade toda, existem as classificações vocais. Esse quadro aqui mostra as 6 categorias principais, de soprano a baixo. Elas não são caixas rígidas, mas servem como guias bem úteis para a gente entender a faixa de notas e as qualidades de timbre mais comuns de cada tipo de voz. Agora, um ponto importantíssimo: a diferença entre extensão e tessitura. A extensão vocal é cada nota que uma pessoa consegue produzir, não importa como. Já a tessitura é a parte dessa extensão onde a voz soa bem, com conforto, sem esforço nenhum. É a zona de excelência da voz. E a grande lição é esta: o segredo para uma voz saudável a vida toda é respeitar a própria tessitura. Cantar ou falar o tempo todo nos extremos da extensão é praticamente um convite a lesões. Trabalhar dentro dessa zona de conforto não é ser limitado, é ter inteligência vocal. E a gente termina com essa reflexão. A biologia não nos deu um instrumento perfeito, mas deu um que é extraordinariamente adaptável. A questão, então, não é lamentar as imperfeições, mas sim como treinar, cuidar e dominar esse instrumento único que cada um tem. A jornada começa com o conhecimento.